Olá pessoal, tudo beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E recentemente fazendo uma pesquisa bastante aprofundada, acabei encontrando 6 casos de jogadores pais e filhos que vestiram a camisa do Flamengo. Tem até filho do Rei Zico no meio. Então antes de irmos ao que interessa, peço o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no Ouro Mengo, caso se interesse pelo conteúdo. Número 1. Jaime de Almeida e Jaime de Almeida Filho. Todos conhecem Jaime de Almeida, figura importante no passado e na história recente do Flamengo, já que por muitos anos ele se dedicou na comissão técnica do mais querido, tendo inclusive sido efetivado no cargo de treinador, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2013 e do Carioca de 2014. Quando jogador, Jaime de Almeida Filho defendeu o Flamengo entre 1973 e 1977, tendo entrado em campo 198 vezes. Nesse período, o então zagueiro conquistou apenas o título do Campeonato Carioca de 1974. Jaime de Almeida, o pai, desembarcou no Flamengo em 1941, vindo do Atlético Mineiro, e na Gávea o meio-campo se tornaria grande ídolo e um dos principais nomes na conquista do tricampeonato carioca na década de 40. Disputou mais de 300 jogos com o manto sagrado e balançou as redes 25 vezes. Após se aposentar, virou treinador, acumulando várias passagens pelo Flamengo e ainda pelo futebol peruano. Faleceu em 1973, aos 52 anos de idade. Número 2. Paulo Henrique e Paulo Henrique Filho. Paulo Henrique Souza de Oliveira se profissionalizou no Flamengo em 1960 e por toda aquela década foi o dono da lateral esquerda do Mengão. Disputou mais de 400 partidas com o manto sagrado, tendo conquistado os títulos do Torneio Rio-São Paulo de 61, dos Cariocas de 63, 65 e 72, além do Torneio do Povo de 72. Suas boas atuações pelo Flamengo lhe renderam convocações para a seleção brasileira, tendo feito parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 66. Aposentou-se em 1973 atuando pelo Avaí. Paulo Henrique Filho nasceu em 1964, ou seja, bem na época em que o pai estava fazendo sucesso pelo Flamengo, e seguindo os passos do patriarca, também decidiu se tornar jogador de futebol, ingressando nas categorias de base do mais querido. Atuando na posição de atacante, recebeu sua primeira oportunidade em 1984, mas a forte concorrência na época fizeram com que a passagem de Paulo Henrique fosse curta, durando apenas até o fim de 85. Dali por diante, o jogador rodou por vários clubes do futebol brasileiro e do exterior, até encerrar a carreira no final da década de 90. A partir dali, ficou algum tempo se preparando para ser treinador, até assumir o Sub-20 do Flamengo, onde esteve à frente na conquista da Copa São Paulo de Juniores em 2011. Infelizmente, Paulo Henrique já não está mais entre nós, já que em 2018 deixou esse mundo vítima de um AVC. Número 3. Silva Batuta, Valtinho e Wallace. O atacante Silva Batuta desembarcou no Flamengo em 1965 vindo do Corinthians, e logo em seu primeiro ano no clube conquistou o Campeonato Carioca. Em 1967 vestiu as camisas do Barcelona e do Santos, e em 1968 retornou ao Flamengo, e somando as duas passagens, o atacante disputou 132 jogos e marcou 70 gols. Silva Batuta é pai de 2 jogadores que atuaram profissionalmente pelo Flamengo, e o primeiro deles foi o meio-campo Valtinho, promovido ao time de cima em 1985. O jogador ficou mais de um ano no Flamengo, e ao todo disputou 44 jogos e marcou apenas 5 gols. Dali por diante, Valtinho fez carreira no futebol português, onde acumulou passagens pelo Sporting, Penafiel, Braga, entre outros. O Wallace, assim como o pai, também atuou na posição de atacante. Só que bem diferente de seu genitor, o jogador não fez tanto sucesso assim e nem foi tão goleador em sua passagem pelo Flamengo, já que somando as duas, disputou 25 jogos e marcou apenas 3 golzinhos. Além do Flamengo, o atacante também vestiu a camisa do Botafogo, rodando ainda por vários outros clubes do futebol brasileiro e do exterior, até encerrar a carreira no Anapolina. Número 4. Alcindo e Igor Sartori. Alcindo foi um atacante que iniciou a carreira no Flamengo em 1986, e em 5 temporadas defendendo o manto sagrado, o jogador foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e também campeão estadual. Após uma rápida passagem pelo São Paulo em 1990, o jogador retornou ao Flamengo em 1991 para disputar a Taça Libertadores, e somando as duas passagens, disputou 213 partidas e marcou 32 gols. Igor Sartori, a exemplo do pai, também decidiu atuar na posição de atacante, e antes de ingressar no Sub-20 do Flamengo, teve passagem pelo CFZ.
Se profissionalizou no mais querido em 2013, mas recebendo pouquíssimas oportunidades, disputou apenas 11 partidas pelo time profissional e não marcou nenhum gol. Após rodar por empréstimo pelo Bragantino e pelo Red Bull Brasil, Igor Sartori não teve o seu contrato com o Flamengo renovado e atualmente está atuando no futebol de Hong Kong. Número 5. Bebeto e Matheus. Para muitos, a idolatria por Bebeto acabou quando ele resolveu trair a nação rubro-negra e acertar com o Vasco em 1989. Porém, mesmo ele tendo feito essa troca, eu particularmente o considero o ídolo do clube. Foi um dos principais jogadores na segunda metade da década de 80, sendo bastante decisivo na conquista do Campeonato Brasileiro de 87, tendo inclusive marcado o gol do título sobre o Internacional. Somando as duas passagens, o atacante baiano disputou mais de 300 jogos e marcou 152 gols, estando entre os 10 maiores goleadores da história do Flamengo. Matheus Oliveira sempre teve que conviver com a fama do pai, e isso por muitas vezes acabou que atrapalhando, já que expectativas foram criadas em cima do seu futebol. O meio-campo fez toda a sua formação nas categorias de base do Flamengo, e a primeira oportunidade no time de cima veio durante o Campeonato Carioca de 2012. Nas 3 temporadas que defendeu o profissional do Flamengo, o jogador recebeu pouquíssimas oportunidades, já que quase sempre tinha atuação discreta, e ao todo entrou em campo 20 vezes e não marcou nenhum gol. Deixou o clube em 2015 e se transferiu para o futebol português, onde já defendeu as camisas do Estoril, do Vitória de Guimarães e do Sport, onde está até hoje. Número 6. Zico e Thiago Coimbra. Maior artilheiro do Maracanã, maior artilheiro da história do Flamengo, um dos maiores futebolistas da história do futebol brasileiro e mundial. São vários os adjetivos que demonstram o tamanho e a importância de Zico para o futebol e para o Flamengo. O Galinho de Quintino iniciou a carreira no Mengão em 1971 e disputou a sua última partida com o Manto Sagrado em 1990, um amistoso de despedida. Ao todo foram 732 jogos e 508 gols, com vários títulos conquistados e lances mágicos dentro das 4 linhas. Thiago Coimbra, a exemplo de muitos filhos de jogadores famosos, sempre teve de conviver com a pressão do parentesco, e na grande maioria das vezes as expectativas criadas não foram correspondidas. Atuando na posição de meio-campo, o jogador iniciou a carreira no CFZ, clube fundado pelo pai, e até chegar no Flamengo em 2006, rodou por Paulista de Jundiaí e Coritiba. Em sua breve passagem pela Gávea, o jogador só entrou em campo 2 vezes, tendo enfrentado a Portuguesa da Ilha pelo Campeonato Carioca e o Fast do Amazonas em um amistoso durante a pausa para a Copa do Mundo. Do Flamengo, Thiago acumulou passagens por vários clubes pequenos do futebol brasileiro, e a última equipe que defendeu foi o Boa Vista de Saquarema em 2018. Pessoal, nas categorias de base não faltam exemplos de filhos de ex-jogadores do Flamengo, mas como o vídeo priorizou apenas aqueles que defenderam o time profissional, foram esses os encontrados. Caso vocês saibam de mais casos, não esqueçam de mencionar nos comentários.